Olá, queridos. Terrorismo. O ato de impor medo, a sensação de vulnerabilidade, a sensação de impotência, de desamparo diante do que está ocorrendo. O terrorismo é uma das principais palavras da atualidade. Quando falamos em terrorismo, várias imagens nos vêm à mente. Sejam os atentados sobre Madrid, Londres, Boston, Nova York, sejam os atentados associados ao Estado Islâmico, ao Boko Haram, ao Hezbollah, ao Hamas, seja os atentados promovidos pela Al-Qaeda, pelo Talibã. O ato de impor o medo é a principal caracterização da ação do terrorismo. O Estado Islâmico talvez seja a face mais cruel da atualidade desse movimento, e talvez, né, a mais falada. O terrorismo, ele é a forma escolhida, né, por muitas organizações para vender, para difundir a sua causa, muitas vezes com motivações políticas ou religiosas. Consiste no ato de promover a violência física ou psicológica sobre um grupo humano, muitas vezes de forma generalizada. O terrorismo é, na prática, uma forma de guerra que não tem regra. Os princípios éticos, os princípios morais, os princípios de humanidade acabam caindo por terra. A definição oficial pela ONU de terrorismo é o uso de violência para gerar temor no público na obtenção de um objetivo. A ONU classifica como o ato terrorista, né, o ato com finalidades políticas, com o propósito de espalhar o medo na população em geral, sendo que ele é de função de grupos, né, injustificados, utilizando as relações ou as conceituações políticas, filosóficas, ideológicas, étnicas, religiosas ou de qualquer tipo para promover os seus atos e justificar a sua ação. O terrorismo, ele não conhece uma base legal, uma base de princípio moral. Então, ele espalha o medo, o terror e essa impotência de forma generalizada para poder difundir aqui a sua ideologia. No Brasil, as facções criminosas atuam de forma a espalhar o terror. Nós temos vários tipos de terrorismo. O terrorismo seletivo e o indiscriminado. O terrorismo seletivo, ele visa um alvo específico. Ele visa uma área limitada. Ele utiliza-se da chantagem, da vingança, da eliminação, da sabotagem como principal causa. E ele tem um alvo em específico, que pode ser um político, pode ser um juiz, pode ser um indivíduo próprio, uma identidade própria. O indiscriminado é quando toda a sociedade pode vir a sofrer com ele. Ele pratica a sua ação em alvos que são diversos e o agente não é definido. Então, qualquer idosos, crianças, mulheres, qualquer indivíduo pode estar sujeito a ele. Não existe um alvo em específico, existe uma causa em específico. E o objetivo é gerar o medo generalizado. Ele pode ser através de bomba, com aviões ou navios sendo desviados ou servindo como alvo. Pode ser uma sabotagem de uma represa, pode ser, por exemplo, uma arma química na água, pode funcionar através de sequestros, assassinatos, de extorsões. Então, ele pode ter várias naturezas. A principal forma de ação na atualidade é por detonação de bombas. Mas nós já tivemos várias outras formas. O primeiro ato terrorista vai ser por faca. Como definir o terrorismo nos momentos atuais? O uso indiscriminado de ações associadas ao medo e da violência contra uma pessoa com uma finalidade política. Os primeiros atos terroristas que nós temos, eles vêm da data do ano 6 da era cristã, quando judeus ortodoxos resolvem matar por esfaqueamento cristãos
e palestinos nas áreas fronteiriças, né, ao seu conjunto religioso. Então, nós sabemos que o ato do terrorismo em si é praticar o terror, o medo, o pânico, trazer a sensação, né, de morte, de aniquilamento, de vulnerabilidade, de desamparo. Às vezes, o objetivo não é a morte em si, porque morreu, acabou, tá ali. Às vezes, o objetivo, na maior parte das vezes, é gerar o medo. Porque morreu, acabou. Agora, se eu espalho o medo, o sentimento de desamparo, de vulnerabilidade, eu mantenho a população sempre presa naquela conceituação. É essa impotência que é a principal mola do terrorismo. A imagem que vocês estão vendo é do Estado Islâmico, né? O uso da força física, ela extrapola qualquer conceito moral, qualquer conceito ético, qualquer conceito que consiga ser justificado ou racionalizado. A ação do terrorismo, ela não consegue ser racionalizada porque ela atinge, né, grupos de várias estruturas sem uma regra específica. O Estado Islâmico, com certeza, hoje é uma das faces mais temidas, mesmo que em 2017 ele comece a perder o seu espaço. Hoje, a sua liderança, supostamente morta pelos russos, ela acaba estando descentralizada, mas ainda existente. Fez o mundo sangrar muitas vezes. O Estado Islâmico, ele nasce em 2004 de um grupo de ressurgentes no Iraque que vai para a Síria. Lá na Síria se associa à Al-Qaeda, sendo um dos braços dela, e com a Al-Qaeda eles aprendem as técnicas de guerra e de propaganda. É ali que eles começam a difundir o seu ideal. 2004 é quando eles surgem. Né? Em 2011 eles vão para a Síria, em 2014 eles se lançam para o mundo, e é na Síria que eles se associam com a Al-Qaeda, só depois de 2014. Consideram xiitas, consideram cristãos, consideram tudo que for diferente do islamismo sunita infiéis e sujeitos à morte. O objetivo do Estado Islâmico era criar um califado, como criou a partir de 2014, sobre o território do norte da Síria e do norte do Iraque. Lá nós vamos ter uma das lideranças autoproclamadas como califa, que veio a implantar, é esse o homem, implantar o islamismo extremista sunita com uma visão bem deturpada sobre o território do califado. Hoje eles romperam com a Al-Qaeda, a principal base dela na atualidade está no Iêmen. O Boko Haram, existente no estado, né, de Borno, da Nigéria, é uma das faces mais absurdas. É o grupo que sequestra meninas e que faz essas meninas escravas sexuais. Nós vamos ter muitas táticas ainda que copiam do passado práticas do território do ETA e da ação do IRA. ETA na Espanha, IRA na área da Irlanda. A Al-Qaeda, um dos grupos armados mais violentos, oficialmente foi o responsabilizado pela queda das Torres Gêmeas em 2001. Ele surge no Afeganistão na década de 80, associado ao Talibã. Vai ser dele várias ações, né? Entre eles o atentado que derruba as 2 torres em Nova York, as Torres Gêmeas. Nós vamos ter o consulado do Reino Unido na Tunísia, que explodiu também em 2003. Nós vamos ter o atentado dos trens de Madrid em 2004. Nós vamos ter vários atentados associados a ele. Boko Haram, já tinha dito para vocês, é uma das faces mais horrorosas que nós vemos da deturpação religiosa. Existente no norte da Nigéria, é o responsável pelo sequestro e exploração sexual de várias meninas. Boko Haram, o significado seria a educação não é islâmica, a educação que não é islâmica é pecado. Hamas, um movimento político palestino, trabalha principalmente nas fronteiras de Israel, na área da faixa de Gaza, é um dos grupos armados mais violentos e mais atuantes dentro do espaço mundial. O jihadismo islâmico é formado por grupos fundamentalistas palestinos
atuam principalmente no Egito, e aí nós vamos ter diversos atentados. O ano de 2019 foi marcado por atentados terroristas, assim como os anos de 2018, 17, 16, 2015. Paris amanhece janeiro lavada em sangue e anoitece em novembro banhada com os atentados de Charlie em janeiro e os simultâneos, né? As margens do estádio de futebol, pizzaria, restaurante, praça e o Bataclan. Então, nós vamos ter vários atentados de responsabilidade diversas nos momentos atuais e nos momentos passados. E é isso, queridos. O movimento terrorista é o ato de impor o medo através da força física e da matança indiscriminada.